Muito bem, vamos lá. Nós vamos então, meus amigos, iniciar aqui o nosso estudo, dando continuidade ao nosso estudo do Sexo e Destino, de André Luiz, psicografia do Chico e de Valdo Vieira. Nós vamos entrar agora no capítulo número 7. E como ele é um capítulo bastante extenso, a gente já antecipa que ele vai ser dividido então em duas partes. Por isso então essa aqui é a nossa primeira parte. Recapitulando o que nós estudamos nos nossos encontros anteriores, do capítulo número 6, nós vimos então André Luiz, juntamente com... Só um instantinho... Só um minuto, só para pegar o nome do pessoal aqui que eu acabei me esquecendo. Angelina, o Pautalk, ele é um programa bastante sensível para as conexões, então qualquer variação que tem no sinal que você usa, o programa cai. Tá? Então assim, é uma fragilidade dele mesmo, tem que ser com paciência, cai e volta, principalmente se a conexão por sinal, por Wi-Fi, né? Então, é importante ter essa paciência. A minha conexão é estável porque eu uso cabo, né? Então, mas mesmo assim a gente tem essas situações em que o programa fecha, né? Como agora há pouco fechou, quando eu entrei aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Nós então vimos que André Luiz, juntamente... Só um instantinho. Eu não estou achando o nome das personagens aqui, meu Deus. Neves, né? Então a gente tem aqui o irmão Neves, que era a personagem que nós estamos trabalhando, né, que se encontrava na proteção lá da dona Beatriz, que era sua filha, passando por toda aquela situação com Nemésio, que era seu marido, envolvido com Marina, aquela jovem, né? Então a gente lembra que André Luiz e Neves acompanharam Marina até a casa dela, né, uma casa na região do Flamengo e tudo mais. E isso, Dona Beatriz, que era a filha dele, né? E aí então lá eles conheceram Cláudio, que era o pai de Marina, que tinha ali a presença de mais dois espíritos, né, que ficavam ali na condição, não de obsessores, mas influenciando aquela família, né? E aí então o irmão Félix, que também era um outro que surgiu quando se encontrava lá com Beatriz, né, no leito ali com aquela doença que a levava gradualmente à desencarnação. Então, quando André Luiz e Neves se envolveram naquela situação negativa, né, de sensualidade, de curiosidade que eles estavam alimentando, quando então Nemésio e Marina estavam ali juntos naquele local reservado, na residência lá da dona Beatriz, na residência do próprio Nemésio, né? Então o irmão Félix surgiu. E aí então ele convidou para que eles fossem até a casa da Marina para conhecer um pouco, né, do contexto em que em que eles se encontravam. Chegaram lá, encontraram Cláudio, que nós vimos. Nesse capítulo 6, então, nós vimos aqueles obsessores, né, que instigavam Cláudio a beber, né, naquele fenômeno de influência bastante próxima que nós acompanhamos. E aqui no final, nós tivemos, né, na última parte, vimos, porém, que Félix não desejava estender-se mais em amplas considerações filosóficas. Porque aqui eles tinham falado, né, por que não protegiam aquela casa, por que deixavam aqueles espíritos influenciando Cláudio, né? Então eles começaram a conversar sobre a forma como as relações acontecem, que não cabe aos espíritos que visitam uma residência expulsar aqueles que coabitam com os donos da residência, né, com os proprietários, com os moradores, porque na verdade
é como se eles fossem convidados pelo padrão vibratório que se estabelece naquela residência. Então eles estavam ali conversando. Então o irmão Félix, para poder cortar um pouco dessa conversa e se concentrar, para que eles pudessem se concentrar no trabalho efetivo que ali eles precisavam desempenhar, então diz assim para nós, né? Bom dia, Marion. Vimos, porém, que Félix não desejava estender-se em mais amplas considerações filosóficas. Assentando no rosto a expressão de quem nos pedia transferir para depois qualquer nova interrogação, acercou-se de Cláudio a envolvê-lo nas suaves irradiações do olhar brando e percussiente. Estabeleceu-se ligeira e doce expectativa. O benfeitor acusava-se emocionado. Parecia agora mentalmente distanciado no tempo. Acariciou a cabeleira daquele homem, com quem Neves e eu, no fundo, não nos afináramos assim tanto, assemelhando-se médico piedoso, encorajando um paciente menos simpático. Aquele momento de comoção, entretanto, foi rápido, quase imperceptível, porque o irmão Félix retornou-nos à intimidade e comentou despretensioso: quem afirmará que Cláudio amanhã não será um homem renovado para o bem, passando a educar os companheiros que o deprimem? Por que atrair contra nós a repulsão dos três, simplesmente porque se mostrem ignorantes e infelizes? E admitir-se-á, porventura, que não venhamos a necessitar uns dos outros? Existem adubos que lançam emanações extremamente desagradáveis. No entanto, asseguram a fertilidade do solo, auxiliando a planta que, a seu turno, se dispõe a auxiliar-nos. O benfeitor esboçou o gesto de quem encerrava a conversação e lembrou-nos, gentil, o trabalho em andamento. Então foi assim que nós terminamos o nosso encontro anterior, por causa exatamente dessas ideias que foram lançadas em torno da relação que havia entre Cláudio e aqueles espíritos, quando André Luiz e Neves já não tinham ali tanta simpatia, porque viram ali apenas espíritos numa relação, né, de influência negativa. Mas aqui irmão Félix já apresentou uma visão diferente, até mesmo pela sua reação junto a Cláudio, né, vendo nele ali alguém por quem ele tinha um afeto especial. E aí mostrando que, apesar da condição, até de alguma forma um pouco repulsiva que aqueles três apresentavam, importante perceber que eles eram espíritos em condição de ignorância, em condição de infelicidade. E isso para nós traz uma lição valiosa, porque muitas vezes nós olhamos pelo mundo afora e vemos indivíduos que despertam em nós algum tipo de repulsa. Seja pelo modo de pensar, seja pelo modo de ser, seja pela aparência que tem. Isso acontece conosco, é uma fraqueza que nós ainda trazemos, né, na nossa condição evolutiva, mas é importante lembrar que, assim como eles, nós também temos as nossas imperfeições. Né? Então basta a gente olhar, por exemplo, um morador de rua, um dependente químico, um transgressor da nossa lei. Nós olhamos e a primeira ideia que tem é: se ele desaparecesse, tudo ficaria melhor. Mas lembrando que no nosso passado também muitas pessoas desejariam que nós desaparecêssemos pelo fato de nós ainda apresentarmos essa condição de ignorância. Então todos nós estamos ali com essa sempre possível, né, com essa possibilidade de evolução. Bom dia, Rafael. Bom dia, Mami. Vamos lá então, né? O Braço colocou, né, o lado espiritual dos encarnados na Terra não é fácil, né? Encarnados ou desencarnados, né, Braço? Bom dia, André. Muito bem, então esse aqui foi o trecho que nós lemos. Vamos para o capítulo 7 para iniciarmos efetivamente aqui o nosso estudo de hoje. Naquela mesma residência, então, né? Entramos em aposento contíguo, onde encontramos jovem Franzina, em dolorida atitude, sentada num dos leitos que se estiravam no quarto gracioso e limpo, refletia torturada, permitindo-nos entrever o drama oculto. O irmão Félix apresentou-a. Tratava-se de Marita,
que os donos da casa haviam perfilhado ao nascer 20 anos antes. Então, só para a gente poder lembrar, Cláudio, morador ali da casa, tinha como esposa, só um instantinho, tem que fazer as anotações dos nomes, senão a gente acaba se perdendo. Tinha a Dona Márcia como esposa, ambos então pai de Marina, que era aquela enfermeira que cuidava da Dona Beatriz, com quem o marido de Dona Beatriz tinha aquela relação extraconjugal. Então eles acompanharam Marina para conhecer aquilo a forma como eles viviam. Então Marita era uma jovem adotada, né? Quando ele coloca que os donos da casa haviam perfilhado, era na verdade adotado, né? 20 anos antes. Então a família ali era composta por Cláudio, Dona Márcia, Marita e Mariana. Bastou uma vista de olhos para que me condoesse ao contemplá-la. Rosa humana, embora exalasse a fragrância da juventude, aquela moça quase menina, de mãos enclavinhadas sobre o queixo, cruzadas sobre o queixo, né? Matutando, parecia carregar o peso estafante de tribulações cronicificadas e dolorosas. Então, tribulações cronicificadas são aquelas atribulações dolorosas, crônicas, que vêm se arrastando durante muito tempo. Figurava-se-lhe a cabeleira ondeada, lindo toucado de veludo castanho sobre a cabeça. O rosto esculpido em linhas raras, os olhos escuros contrastando com a brancura da tez, as mãos pequenas e as unhas róseas complementavam um belo manequim de carne, apresentando por dentro uma criança assustada e ferida. Tristeza maquilada, aflição no disfarce da flor. Né? Então aquilo que você, por fora, tinha aquela beleza, mas por dentro toda aquela angústia guardada, aquela angústia represada. Obedecendo a instruções de Félix, abordei-a enternecido, rogando-lhe mentalmente algo esclarecesse em torno de si própria. Aqui nós vamos entrar também numa outra situação que nós vimos anteriormente, quando lá, sondando os pensamentos de Cláudio, era muito interessante como, não Cláudio, mas o próprio Nemésio, né, que era o marido de Dona Beatriz, quando então eles sondavam os pensamentos daquele homem, estimulando nele aquela busca, aquele retrospecto nos seus pensamentos mais profundos. E isso vai ao encontro daquilo que nós estudamos no Livro dos Espíritos, questão 459, quando fala que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, né? De sorte que são eles que nos dirigem, assim se encontra lá no texto. Mas é bastante interessante a gente perceber que essas influências não estão apenas relacionadas nas nossas ações, mas também nas nossas memórias, nos nossos pensamentos, a ponto de instigarem em nós determinadas ideias, sejam elas positivas ou negativas. Porque a gente lembra sempre que as influências espirituais, quando nós usamos esse termo, a primeira ideia que tem é sempre uma influência negativa. E na verdade nós estamos sendo constantemente influenciados positivamente também por aqueles amigos espirituais que nos acompanham. Então nós vimos, no caso de Nemésio, aquele estímulo para que ele fizesse aquela anamnese, do porquê dele ter aquela resistência de verificar sua saúde, que ele tinha passado mal, a gente lembra, né? Já que ele era um homem ali que tinha passado dos 50 anos de idade. E aí então eles estimulavam para que ele pudesse fazer uma revista daquela síncope que ele teve, daquele mal-estar que ele teve lá no escritório, que ele teve um desmaio, né, um apagão assim meio rápido, mas aquilo era uma causa neurológica, um possível derrame que poderia acontecer. Então eles fizeram com que eles fizessem ele fizesse um retrospecto para poder traçar todo o caminho, do momento em que ele passou mal, quais eram os sintomas, o porquê daquela resistência, enfim. Né, e ele era um homem também que se encontrava ali, né, embora passando ali da casa dos 50 anos, né, o homem de meia idade, ele tinha aquela necessidade de viver o vigor da vida.
de viver os prazeres, né? Então ele tinha muito receio de ir ao médico, perceber que estava doente, precisando controlar a pressão arterial, aquela coisa. Ele queria curtir a vida. Então o que a gente lembra é que os espíritos então lembravam, pediam para ele, né? Se lembra do que aconteceu no escritório, se lembra do que aconteceu com a sua saúde, se lembra dos sintomas, da conversa que você teve. Então, na verdade, ele foi sendo conduzido no seu pensamento. E aqui nós vamos encontrar uma outra situação semelhante. Quando André Luiz, então, coloca para nós, né? Obedecendo a instruções de Félix, abordei-a enternecido, rogando-lhe mentalmente algo esclarecesse em torno de si própria. Então, há duas formas, né, de conhecer o nosso histórico pessoal. Ou conversando com o espírito, por exemplo, né, com o espírito protetor, com o espírito que se encontra mais próximo de nós, um relato sobre a nossa própria trajetória, ou fazendo com que nós rememorizemos aquilo tudo que nós vivemos no passado, e através da conexão mental nós vamos acompanhando todo aquele histórico que nós vivemos anteriormente. E aqui nesse caso, assim como nós vemos, por exemplo, num consultório de psicanálise, quando então ali o psicanalista faz com que a pessoa faça ali uma revista da sua própria história, lembrando ali as situações que vivenciou, como ele se sentiu naquele momento, como foram as suas relações. Para quem já vivenciou ou a psicanálise ou a própria psicoterapia, sabe como funciona uma anamnese, de você fazer uma análise de si mesmo. E aqui nesse caso, quando se estimula uma pessoa a determinadas ideias, é possível então acompanhar a causa, né, e todo o desenrolar de determinado evento, de determinados sentimentos que a pessoa vivencia. E como eu coloquei para vocês, isso pode ser positivo ou negativo. No caso positivo, por exemplo, como aqui, André Luiz estimula Marita a fazer essa revista, mas é de uma forma positiva, de uma forma terapêutica. Mas nós vamos encontrar em processos obsessivos, por exemplo, quando então espíritos estimulam as pessoas a fazerem uma revista de fatos dolorosos, fatos negativos, trazendo perturbação. Então, nós temos ali que a ideia da influência espiritual, ela é neutra. A forma como ela é aplicada vai depender de cada situação, de cada relação que os indivíduos têm com o plano espiritual e, na verdade, com a sua própria consciência. Então, vamos lá. Mesmo processo aqui acontecendo, e aí nós vemos então a relação entre as mentes dos encarnados e dos desencarnados. Nesse caso, os desencarnados conduzindo os pensamentos, nós veremos aqui os detalhes que André Luiz vai trazer para nós. Muito bem. Desde o contato com Nemésio, o benfeitor ensaiava-me, provavelmente sem querer, em novo gênero de anamnese. Consultar o enfermo espiritual em pensamento, evidenciando a terna compreensão de que um pai deve aos filhos, a fim de pesquisar conclusões para o trabalho assistencial. Vai com Deus, Rafael. Então, para o trabalho assistencial. Então, aqui a gente vê que André Luiz aqui começava, então, a aplicar uma nova técnica, a conhecer uma nova técnica, para poder prestar esse tipo de auxílio. Porque não basta simplesmente você chegar num lugar onde você vai prestar uma assistência se você não sabe o que tem que fazer. E para isso, então, há a necessidade de conhecer a pessoa. E na relação entre mundo físico e mundo espiritual, como não é uma relação clara, uma relação aberta, há a necessidade de se fazer uma investigação antes de qualquer tipo de atitude. Até porque, olhando simplesmente de uma forma superficial, nós podemos tomar atitudes visando o bem e, na verdade, trazendo um prejuízo maior. Porque nós não sabemos se aquela situação que está sendo vivenciada é positiva ou negativa. No contexto geral, nós vemos naquele momento a pessoa está muito feliz ou a pessoa está muito triste. Mas quando nós alteramos esse quadro, qual vai ser o resultado final? Então, antes de tomar qualquer atitude, faça então essa pesquisa, essa investigação. André Luiz, então, começa a vivenciar isso com toda a caridade, lembrando que isso também é um ato de muita discrição por parte dos espíritos, né? Para que você vai sondar a consciência de alguém apenas por curiosidade, apenas para poder trazer ali algum tipo de constrangimento? Dependendo da relação que o encarnado tem com o plano espiritual, essa invasão da intimidade daquela pessoa no âmbito mental
pode ser ali por causa de uma relação negativa que o indivíduo tem com os espíritos. Ele é conduzido. Agora, quando nós vemos que essa é uma ação que tem esse propósito nobre, então toda a descrição é aplicada exatamente porque passaremos por fatos, né, que diz respeito à própria pessoa e, portanto, merece todo o respeito também. Compelido a operar individualmente, recompus emoções. Recobrei os sentimentos paternais que me haviam animado entre os homens e cravei um olhar indagador naquela criaturinha cismarenta, imaginando-a por filha de minha alma. Solicitei-lhes, sem palavras, confiasse em nós, desoprimindo-se. Relacionasse, por gentileza, as suas impressões mais recuadas no tempo. Desenovelasse o passado. Reconstituísse na lembrança tudo o que soubesse de si, nada escondesse. Então a gente vê o cuidado com que o André Luiz traz esse relato para nós, a forma como ele emite as suas ideias, primeiro inspirando confiança, para que a pessoa então faça essa viagem interior. Lembrando que essa viagem pode ser muito dolorosa, mas quando você sente o acolhimento, essa viagem se torna mais segura para aquela pessoa, porque apesar das lembranças dolorosas, ela certamente ali saberá que está sendo acolhida, que está sendo acompanhada, né, nesse trajeto. Propunhamos-nos auxiliá-la. Não conseguiríamos, porém, agir ao acaso. Era imprescindível que ela se nos revelasse, arrancando à câmara da memória as cenas arquivadas desde a infância, expondo-as na tela mental para que as analisássemos imparcialmente, de maneira a conduzir as atividades socorristas que intentaríamos desenvolver. Aqui ele fala sobre essa análise imparcial, então, sem julgamento. Imaginemos, é uma fantasia que muitas pessoas têm, de termos a capacidade de ler pensamentos. Né? Inclusive nós temos hoje na ficção filmes que mostram pessoas que trazem esse poder, que trazem, né, essa capacidade. Então, invadindo o pensamento de alguém, qual seria o nosso propósito? Com que informações nós, então, nos depararíamos? Que tipo de julgamento nós faríamos? Então, falar sobre esse potencial dentro desse campo da ficção acaba sendo bastante interessante. Mas quando nós entramos trazemos um componente moral, nós vemos então que isso é um fato, a capacidade de sondar pensamentos, mas ao mesmo tempo quais são os valores envolvidos nesse processo, daquele que instiga, né, a uma pessoa a trazer essas lembranças todas. E acontece, né, Brás? Porque realmente ali, pelas nossas intenções, já viu como é que as coisas funcionam. Marita assimilou-nos o apelo de imediato. Incapaz de explicar a si mesma a razão pela qual se via instintivamente constrangida a rememorar o pretérito, situou o impulso mental no ponto em onde obtinha o fio inicial de suas recordações. Os quadros da meninice se lhe estamparam na aura, movimentados como num filme. Vimo-la pequenina, hesitante nos primeiros passos. André colocou, né? Acho muito difícil porque julgamos a todo momento, mas o importante é aprendizado para nós, não julgar. Pois é, e aqui André Luiz, né, André, ele acaba com o seu propósito de auxílio a realmente conhecer toda a trajetória daquela pessoa. Né? E se nós tivéssemos essa facilidade de sondar o pensamento uns dos outros, pelas nossas intenções, pelos nossos objetivos, por aquilo que nos proporciona prazeres, quais seriam as gavetas que nós gostaríamos de abrir? E ver o que dentro dessas gavetas? Com que finalidade? Então nós teríamos ali todas aquelas ideias vulgares, aquelas ideias inferiores, para poder simplesmente satisfazer a curiosidade. André Luiz, aqui nesse caso, assim como acontece hoje com aqueles profissionais, com aqueles bons profissionais, né, da psicoterapia, da mesma forma também da medicina e tudo mais, começam então a fazer
essa viagem interior, sondando cada detalhe, porque esses detalhes têm um objetivo. Você está construindo uma história, você está construindo um determinado quadro, um determinado cenário, para que você possa atuar de uma forma positiva. Por isso, então, André Luiz chama bastante atenção para todos esses cuidados, para essa descrição, para esse sentimento de caridade principalmente, porque você vai adentrar na vida daquela pessoa e você vai ter que respeitar os caminhos por onde ela percorreu. Muito bem. Vimos-la pequenina, hesitante nos primeiros passos. E enquanto desfilavam os painéis ingênuos de que lhe havia acontecido, logo após o soerguimento do berço, ela alinhavava elucidações inarticuladas, respondendo-nos às perguntas. Sim, relembrava, supondo falar consigo, não era filha dos Nogueira, né? Lembrando que Cláudio Nogueira era o proprietário da casa, o pai de Marina, né, que nós vimos. Dona Márcia, a esposa de Cláudio, adotara, nascera de jovem suicida, Aracélia, a mãezinha que não conhecera, fora tomada a serviço do casal por ocasião do matrimônio daqueles que o destino lhe impusera na condição de pais. Quando se entendera por gente grande, a genitora de Marina, que aqui é a Dona Márcia, lhe dera a saber, através de informações pessoais, a breve história da mulher simples e pobre que a trouxera ao mundo. Recém-chegada do interior, procurando emprego humilde, Aracélia acolhera-se à moradia encaminhada por senhora de suas relações. Era bonita, espontânea, brincava, gostava de festas. Findos os compromissos caseiros, divertia-se. Pela ternura expansiva, granjeara amizades, passeava, dançava. Alegre e comunicativa, mas operosa e correta. Às vezes regressava à tarde da noite ao aposento que a família lhe destinara. De manhãzinha, porém, estava no posto. Nunca se queixava, invariavelmente prestimosa a desvelar-se no tanque à cozinha. À vista disso, embora os patrões não lhe estimassem as companhias pouco recomendáveis, não se sentiam com direito a lançar-lhes reproches. Dona Márcia era habitualmente precisa nas referências. Lembrava-se dela, enternecida. Por ocasião do nascimento de Marina, a filha única, fizeram-se mais amigas, mais íntimas. Então aqui a gente tem aquele quadro em que um casal adota uma moça que vem do interior, aqui eles estão no Rio de Janeiro, vem do interior para trabalhar na cidade, foi feita uma recomendação por uma amiga da família, e ela então passou a viver junto a essa família, trabalhando ali como secretária. Veio a primeira filha, Marina, né, no caso aqui a filha da Dona Márcia e do Sr. Cláudio, e elas então tiveram ali uma amizade mais profunda. Aracélia desdobrara-se junto dela em carinho e dedicação. Contudo, justamente nessa época, verificava-se a grande mudança. A doméstica devotada engravidara-se, com muito padecimento físico. Por mais se esforçassem os donos da casa, instando a que se manifestasse quanto ao responsável pela situação, apenas chorava, abolindo qualquer possibilidade de se lhe tentar casamento digno. Sabia-se que, frequentando a bailes a rodo, de certo se precipitara em aventuras diversas. Compadecidos, os patrões deram à jovem mãe solteira a mais ampla assistência, inclusive internando-a em estabelecimento adequado para que a criança nascesse sob o amparo possível. Nesse tópico das amargosas reminiscências, a menina estacou, mentalmente, qual se estivesse cansada de pensar no mesmo assunto. Fora assim que ela, Marita, chegara ao mundo. Marejaram-se-lhe os olhos de lágrimas, estabelecendo confronto entre as provações da mãezinha e as dela própria. No entanto, para não distrair a pesquisa em curso, sugeri-lhe que continuasse. Dona Márcia contara-lhe,
prosseguiu no solilóquio. Solilóquio é o monólogo, né? Conversando com si mesmo. Que, retornando à casa, mostrara-se Ana Célia irremediavelmente abatida. Lágrimas incessantes, irritação, melancolia. Não valeram advertências, nem cuidados médicos. Na noite em que sorveu grande dose de formicida, conversara animadamente com a patroa, fornecendo a impressão de que se recuperava. Entretanto, pela manhã, foi achada morta com uma das mãos agarrada ao seu berço, como se, na última hora, não lhe quisesse dizer adeus. Fundamente comovida, a jovem procurou, em vão, revisar o começo, interessada em relatar-nos quanto conhecia de si mesma. Certificava-se tão somente de que despertara para a vida no colo de Dona Márcia, que considerara, a princípio, sua mãe verdadeira, que se ligava a Marina como se fosse irmã no sangue, apegando-se a ela em todos os brincos da infância. Juntas frequentaram a escola, juntas comungaram a meninice. Partilhavam excursões e entretenimentos, alegrias e jogos, manuseavam os mesmos livros, vestiam cores iguais. Processava-se em análise normalmente, mas talvez porque o tempo avançasse, o irmão Félix se despediu, alegando obrigações urgentes. Serviços na instituição pela qual se responsabilizava não lhe permitiam delongar a visita. Então aqui a gente sai dessas lembranças que Marita foi então resgatando, para ver aqui, né, a situação dos três que estavam ali na condição de assistentes, né, de trabalhadores. Então o irmão Félix se despedia, seguindo ali para suas tarefas normais. Né? E aqui é interessante. Asseverou gentil que nos hipotecava confiança. Observou com a delicadeza do chefe que solicita, ao invés de mandar, que esperava por zelosa atenção de nossa parte, ao pé daquela menina inexperiente, enquanto a prestação do concurso fraterno se nos tornasse possível. Enunciando a petição, notava-se-lhe o embaraço. Compreendi que ele, espírito superior, ali se achava por generosidade, afeição do professor destacado e enobrecido, que desce de sua cátedra para alentar o ânimo de alunos detidos no alfabeto. Ele sorriu com desapontamento, percebendo a interpretação que me assomara à cabeça, e esclareceu discreto que possuía fortes razões para consagrar-se à felicidade daquela casa com um entranhado afeto. Entretanto, a família teimava em fugir de toda atividade religiosa ou beneficente. Ninguém ali se interessava pelo cultivo da oração ou do estudo. Nenhum dos 4 componentes da equipe doméstica se inclinava para o serviço ao próximo. À face disso, não obstante amasse Cláudio com paternal solicitude, não se sentia autorizado a localizar-lhe na residência servidores sob sua orientação, sem objetivos sérios que lhe fundamentassem a atitude. Então aqui nós vemos que o irmão Félix, sendo um espírito que tinha ali responsabilidades e outras atribuições mais elevadas, André Luiz tinha entendido que a presença dele, então, lá no quarto de Dona Beatriz, quando eles estavam ali observando, né, a relação de Nemésio com Marina, era a presença de um espírito superior que vem ali até os aprendizes para poder ensinar ali a fazer o trabalho de auxílio, né, ensinando técnicas, levando sabedoria, orientações. Quando eles foram para a casa de Cláudio, a ideia era a mesma. A observação ali, que era bastante curiosa, de ver o dono da casa sendo influenciado por espíritos e uma jovem ali que trazia esses sentimentos tão dolorosos, né, na sua consciência. E para André Luiz, mais uma vez, era aquele professor que saía ali do alto de sua cátedra e viria ali pegar nas mãos dos alunos e explicar alguma coisa. Foi aí então que, né, o irmão Félix se mostrou ali um pouco constrangido com isso, porque na verdade ele não vinha por causa de André Luiz e por causa aqui de Neves. Ele veio por causa da família.
porque ele tinha ali, né, essa aproximação, especialmente por Cláudio, e junto ali com Marita também, porque ele tinha alguma relação com aquela residência. Então, na verdade, em vez dele determinar que espíritos assistentes ficassem ali próximo à família, ele não poderia fazer isso porque não havia uma causa justa, a princípio, no sentido de você ter que prestar uma assistência emergencial. Então ele pedia a título de favor que amigos que tivessem oportunidade ficassem acompanhando ali, dando aquela assistência, orientando, né, sempre dentro do possível. E foi aí que André Luiz, então, e Neves ocupavam essa posição, já que eles estavam ali também participando de toda essa história, né, já que Neves tinha ali a sua filha à beira da desencarnação e sofrendo também aquele ato de infidelidade, então ele aproveitou a oportunidade e pediu para que dessem uma atenção especial para todo aquele grupo, né? Manda, Dudu, por favor. Então essa era a situação, e é bem interessante perceber que muitas vezes nós temos espíritos que trazem responsabilidades no plano espiritual, mas isso não tira, né, deles o sentimento de afeto por outras pessoas que precisam ali, não de uma assistência, mais uma vez, emergencial, mas de um acompanhamento próximo, para poder ajudar, para poder orientar. É aquela história dos espíritos amigos, dos espíritos familiares, como nós vimos, né, lá no Livro dos Espíritos. Então, aqueles espíritos que estão próximos ajudando. Era o caso aqui, né, de irmão Félix, apesar da sua elevação. Muito obrigado pela colaboração aqui conosco. Vamos lá, então. Diz para nós aqui a mensagem. Viajante do tempo, história sem fim. Assim eu caminho por trâmites da minha inconsciência perene e vou vencendo vidas e mais vidas, processos felizes e sofridos, mas o que importa se tudo que viajo, nessa onda vibratória que foi designado, será para o melhor das intenções para que esse espírito, que vem de longe, pudesse ir aprendendo fatos e mais fatos de uma evolução do ser espiritual, quando por muitas vezes a evolução do corpo físico não clareava a minha situação e o erro nas entradas, nas chegadas, era o conflito entre o meu ser físico e o meu ser como espírito. Ondas que vão se formando através de pensamentos reflexivos, quando do alto dos meus conhecimentos, no plano em que eu estive e tenho minha morada, batem de frente com a minha ida ao aprendizado maior, que é o terreno falho, e a situação acaba, quando o terreno falha, e a situação acaba se invertendo, e o poder da mente, que era tão saudável, acaba se transformando numa confusão mental que destrói tudo aquilo que foi construído nas nossas programações reencarnatórias. Mas veja bem, tudo que entre essas pequenas linhas de letras sopram em seus ouvidos é a verdade de cada um, que com certeza passará ou passarão, como aquele passarinho que do ninho cria suas vidas e dessas vidas soltam seus filhotes para que eles possam aprender a voar nas suas histórias irrefutáveis, que darão um passo de cada vez, mas que o tempo de cada um será como galgar nesse passo, nessa consciência e nessa visão que, por muitas vezes conturbada, darão a ti o melhor rastro da sua ida ao seu destino final, que é a luz divina em seu interior, como aquele que vai, com certeza, vencer tantos caminhos que tu trouxeste à vida atual. Siga em frente, pois a melhora sempre chega como a luz que permeia sobre aquela sombra que ofusca mais, que apaga. Muito obrigado pela colaboração. E traz exatamente isso, né? Esse início que coloca para nós, viajante do tempo, história sem fim. Traz exatamente ali para nós, assim como a própria história desse irmão que trouxe para nós esse relato, mostra também a nossa própria história. Então, quer dizer, nós vamos então, vivência após vivência, experiência após experiência, nós vamos então ali juntando e acumulando histórias, experiências, né?
E elas muitas vezes são positivas, ora negativas. Então, nesse caso aqui, como esse irmão coloca, se encontra no plano espiritual, nesse processo de crescimento, nesse processo de desenvolvimento, mas muitas vezes as histórias continuam ainda vivas na memória. Então, traz aquela tristeza, traz aquela estagnação, mas depois volta aquela vontade de se refazer, de dar sequência no seu trabalho, né? Então a gente percebe que todos nós temos um começo, que é a origem da nossa existência, que ela se perde no tempo, encoberta ali pelos véus dos mistérios de Deus, como dizem os espíritos a Kardec, e nós temos um destino, que é nos aproximarmos cada vez mais de Deus através do nosso crescimento, né? Sendo ali envolvidos por essa sintonia que se apresenta em toda a sua plenitude. Mas entre um extremo da origem e o outro extremo do nosso destino, nós temos ali toda a nossa trajetória. Trajetórias de idas e vindas, de subidas e descidas, de quedas e levantamentos, de sucessos e de fracassos. E o mais importante de tudo isso, né, é sabermos que isso vai acontecer com todos nós e acontece e sempre aconteceu. Mas o mais importante é que a gente aproveite cada uma dessas experiências para que isso vá se somando. Como lembra Joana de Ângeles naquela passagem que nós já lemos, né, é importante nós pegarmos os degraus inferiores, né, as lembranças negativas, as nossas quedas, as histórias inferiores, e fazer com que elas se tornem esses degraus inferiores da nossa escada de ascensão. E daí então a gente tem todo aquele processo de conhecimento, de autoconhecimento, de perdão, de auto-perdão, e depois seguir a nossa trajetória, né? Então, bem interessante a gente ver esse relato que vai ali se ligando exatamente à mesma história que nós vimos aqui com o André Luiz, que vai contando para nós. Naquele momento da assistência, nós vamos encontrando também ali espíritos que também têm as suas histórias, que também têm as suas trajetórias ali, com linhas retas, com linhas curvas e mais, né? Então, o importante é a somatória de tudo isso. Alguns levam mais tempo, outros levam menos tempo, alguns têm mais facilidade, outros têm mais dificuldades, mas o mais importante, né, para nós principalmente, né, que somos estudantes e somos observadores de todas essas histórias que vão sendo contadas, que a gente escreva a nossa história de um modo melhor. Lembrando aquela passagem que a gente sempre lembra também aqui, que há aqueles que, os ingênuos, né, que só aprendem com os próprios erros. Tem os arrogantes que não aprendem nem mesmo com os próprios erros. E há os sábios que aprendem com os erros dos outros. Então, ao vermos, né, essas histórias que vão chegando para nós, esses relatos, nós temos que lembrar sempre, né, que cada escolha gera uma consequência. E quando nós vamos percebendo ali as escolhas que cada um faz, a partir das suas motivações, a partir ali das suas tendências, as consequências virão. Se são escolhas ainda infantis, ainda imaturas, teremos consequências dolorosas. Se temos escolhas mais sábias, mais maduras, teremos consequências positivas. Então hoje nós temos a condição de aprendermos com aquilo que os outros já vivenciaram também. Mas muitas vezes nós nos apresentamos como espíritos ainda teimosos e queremos aprender com os próprios erros, né? E aprendemos de uma forma dolorosa. Muito obrigado pela colaboração. Vamos lá, avançando. Então, irmão Félix se despede de André Luiz, se despede de Neves, seguindo ali para os seus afazeres, mas pedindo que prestem essa assistência. Por isso que nós vimos aqui, nesse trecho, né, que ele sorriu com desapontamento, percebendo a interpretação que me somara à cabeça. Porque André Luiz via exatamente isso, né? Compreendi que ele, espírito superior, ali se achava por generosidade, a feição do professor destacado e enobrecido, que desce de sua cátedra para alentar o ânimo dos alunos detidos no alfabeto. Então pensando, né, poxa, um espírito superior veio até nós aqui, só para poder ensinar, para poder ajudar, e na verdade ele vinha ali e estava pedindo ajuda, né? Avançando, vamos lá. Não lhe sendo lícito assim proceder,
satisfazendo a mero capricho, reconhecia-se impelido a comparecer sob aquele teto, exclusivamente de quando em quando, ou rogar a colaboração de amigos itinerantes. Então, como não era possível que ele designasse uma equipe espiritual para ficar acompanhando aquela família, sem que tivesse uma razão clara para isso, ele então aparecia de vez em quando podia, ou então pedia que amigos itinerantes, né, que estavam de passagem, tinham ali um tempo disponível, com uma capacidade também para poder fazer esse acompanhamento. E foi exatamente ali a circunstância que nós encontramos. Neves e eu, pesarosos ao vê-lo partir, destacamos nossas deficiências, mas prometemos boa vontade. Permaneceríamos de sentinela e, se alguma eventualidade ocorresse, apelaríamos na direção dele. Félix sorriu e informou que Amaro, o enfermeiro de Beatriz, a gente viu nessa primeira personagem, que era um enfermeiro com uma cara fechada, uma cara sisuda, mas que se encontrava ali ao lado de Beatriz, né, que se encontrava naquele processo de desencarnação. Ou melhor, de cuidados paliativos, né, aguardando ali o momento da desencarnação. Então Félix sorriu e informou que Amaro, o enfermeiro de Beatriz, e cooperadores diversos operavam nas cercanias, todos dedicados, amigos, prontos a auxiliar, embora sem qualquer obrigação para isso. Otimista, acrescentou que, na hipótese de necessidade, o pensamento preocupado funcionar-nos-ia por sinal de alarme. Olha que interessante isso aqui colocado para nós, porque a gente já leu muitas vezes sobre isso, mas a gente não consegue entender como funciona. Porque aqui foi dito então pelo irmão Félix que numa tarefa como essa, o fato de você se mostrar preocupado com uma determinada situação, essa preocupação já vai ser um sinal de alerta que vai então trazer a assistência de outros espíritos. Ou seja, a conexão então, no caso de irmão Félix, ele sairia, entre aspas, fisicamente ou presencialmente daquele local, mas a sua mente, os seus pensamentos se manteriam ligados a todos aqueles da casa. Por isso que nós pensamos, né, que os espíritos protetores, por exemplo, eles ficam conosco 24 horas por dia do nosso lado. Aí Kardec explica que não, né, os espíritos explicam a Kardec que não, mas que eles percebem a necessidade, eles percebem a urgência. A gente lembra, né, a história bem divertida do Chico, né, naquela história do avião, percebendo então que ele estava ali fazendo rogativas, ele não estava pensando, por exemplo, né, Emmanuel, querido amigo, eu preciso de você aqui porque eu estou com medo. O Chico simplesmente gritava desesperado porque o avião ia cair, na visão dele. E isso foi suficiente para que Emmanuel fosse até aquele local. E aí mostra então de que forma é que acontecem as sintonias. Porque quando se estabelece uma relação entre espíritos e encarnados, nessa relação de proteção, nessa relação de afinidade, nós podemos trazer isso para o mundo físico, aquela intuição que pessoas que trazem ali uma afinidade muito profunda, como é o caso, por exemplo, de mães e filhos, aquela mãe sente aquele aperto no coração dizendo, estou preocupado com meu filho, preciso ligar para ele. E aí então ela liga, aconteceu alguma coisa? Aconteceu tal coisa. Que é algo para nós ainda que depende de uma sensibilidade, para ter ali uma percepção, depende ali de elementos que nós ainda não compreendemos e que isso acaba sendo bloqueado pelo corpo físico que nós utilizamos. Mas na relação entre espíritos que trazem esses compromissos afetivos, ou mesmo compromissos de proteção, vemos ali então que existe ali uma conexão mental à distância que transmite principalmente aquilo que é mais alarmante. Enquanto o indivíduo está vivendo a vida dele, está ali trabalhando, desenvolvendo ali fazendo ali as suas atividades normal, está tudo tranquilo. Quer dizer, nada chama a atenção daquele espírito protetor. Mas aí surge aquele momento de angústia, aquele momento de preocupação, aquele momento de medo. Na hora é como se o espírito protetor sentisse uma onda de choque chegando na direção dele. E ele consegue então identificar
a intensidade, né, ou a qualidade daquela onda, e ao mesmo tempo identificar a identidade daquele que enviou aquela onda. Então ele está dizendo, ó, aquele meu amigo, aquele meu protegido, está precisando de ajuda. Rapidamente ele se aproxima para poder saber exatamente o que aconteceu. Ele pode não conhecer os fatos, mas ele é capaz de perceber o sentimento que está acontecendo ali. Então, a gente vê que numa frase simples que é colocada aqui, de uma forma quase que imperceptível, quando ele diz assim, otimista, acrescentou que na hipótese de necessidade, o pensamento preocupado funcionar-nos-ia por sinal de alarme. A preocupação, André Luiz estando ali, vendo uma situação, por exemplo, em que Marita se entregasse a pensamentos mais negativos e despertasse uma preocupação, já seria o suficiente para que outros espíritos então se achegassem para poder prestar esse auxílio, principalmente o irmão Félix, que tinha uma relação muito próxima com aquela família. Bem interessante, né? Vamos lá. Achamo-nos a sós, em serviço. Findo o ligeiro intervalo, retomamos a análise em curso. Observei que Neves se esmerava mais atentamente em ser útil. Aqui a gente vê Neves também, né, se dedicando nos cuidados com Marita, que tinha uma relação com Félix, até porque o próprio Félix esteve junto à filha de Neves naquele momento em que eles estavam ali, né, observando aquele desenrolar daquela situação. Marita, que se aliara das próprias reminiscências por instante rápido, voltou automaticamente a memorizar, expondo-nos à vista as telas do passado próximo que lhe eram abordáveis ao conhecimento. Mergulhada na imaginação, qual se devaneasse em conta própria, surpreendia-se mentalmente no regaço materno ou colada a irmãzinha na segurança inocente de quem se supunha plenamente ajustada ao quadro familiar. Então ela se lembra da história do passado, em que ela tinha a Dona Márcia como verdadeira mãe, a Marina como verdadeira irmã, se sentindo absolutamente acolhida e pertencente àquela família. Revia Cláudio a sustê-la nos braços, por flor tenra desabotoada num tronco juvenil, transmitindo-lhe a impressão de pai legítimo. Oh, felicidade fugidia da infância, as doces convicções dos dias primeiros. Como suspirava pelo retrocesso do tempo para dormir na simplicidade. Súbito, confrangeu-se-lhe a alma como se implacável bisturi lhe retalhasse os nervos. Vimos-la cair numa explosão de lágrimas. Coloriu-se-lhe na mente a festa distante que lhe havia comemorado o término do primeiro curso escolar, 9 anos antes. Então, lembrando que ela tinha 20 anos, 9 anos antes, por volta dos 11 anos de idade. Detinha-se no Instituto Garrido, num instituto elegante, querido, né? Nos adeuses aos colegas, nas palavras de saudação e reconhecimento que proferira, feliz, diante dos mestres, e nos beijos que recebera sobre os cabelos a se lhe derramarem nos ombros. Depois, em casa, o olhar diferente de Dona Márcia no aposento à porta fechada. Então as duas ali num quarto fechado, naquele ambiente fechado, com um olhar diferente da Dona Márcia, que depois de virem dessa festa de formatura. Iniciara-se-lhe desde então o conflito da vida inteira. A revelação inesperada ferira-lhe o espírito à maneira de pedra contundente. Esvaecera-se-lhe de improviso a alegria infantil. Sentira-se criatura humana adulta, amadurecida e sofredora de um momento para outro. Não era filha da casa. Era órfã, adotada pelos corações queridos, aos quais amava tanto, julgando pertencer-lhes. Isso lhe arrebentara o coração. Pela primeira vez chorara com medo de enlaçar-se àquela cujo peito
se albergava até ali nas horas difíceis, como se aninhasse no refúgio maternal. Sentia-se machucada, sozinha. Dona Márcia, diligenciando esclarecer com evidente bondade, explicava. Ela, até então menina estovada e risonha, repentinamente torturada, ouvia. Ansiava perguntar o porquê de tudo aquilo, mas a voz calara-se-lhe na garganta. Era preciso aceitar a verdade, conformar-se, sofrer. Esforçara-se a mãe adotiva por diluir a amargura da notificação no bálsamo do carinho, mas não se esquecera de dizer em tom conselheiral: você deve crescer sabendo tudo. Melhor saber hoje que amanhã. Filhos adotivos, quando crescem ignorando a verdade, costumam ter enormes complicações, principalmente quando ouvem esclarecimentos de outras pessoas. E acrescentara diante do silêncio em que ela afogava as próprias lágrimas: não chore. Estou apenas explicando. Você sabe que criamos você por filha, mas é necessário que conheça a realidade toda. Adotamos você, lembrando Aracélia, tão amiga, tão boa. E os informes foram imediatamente complementados com a exibição de fotografias e relíquias da genitora suicida, arrancadas de pequena caixa de madeira que Dona Márcia trouxera. Espantada, revirara nervosamente nas mãos aqueles retratos e adereços de moça pobre. Sensibilizara-se ao ver os colares de fantasia, os anéis de plaquê. Anéis de plaquê são bijuterias, né? Era tudo quanto restava daquela mãe que desconhecia. Contemplou a imagem dela nas fotos que o tempo amarelecera e experimentou profunda e indizível atração por aqueles olhos grandes e tristes que pareciam arrebatá-la do quarto para um mundo diferente. Não amadurecera, porém, o raciocínio para pensar nas angústias daquela mulher que o sofrimento abatera. Não amadurecera, porém, o raciocínio para pensar nas angústias daquela mulher que o sofrimento abatera. A reflexão em torno da mãezinha desencarnada durara um momento só. Achava-se melindrada em demasia para deslocar-se facilmente da sua dor. Ouvira Dona Márcia, ao despedir-se, arrancando daqueles ternos vestígios do passado, sem prestar-lhe maior atenção. Aquelas palavras: adotamos você, lembrando Aracélia, tão amiga, tão boa, percutiam-lhe na cabeça. Então era assim que a despachavam para a estação da orfandade, em que lhe competia viver? E os beijos do lar que admitia lhe pertencerem? E os mimos domésticos que julgava partilhar com Marina, em partes e direitos iguais? Figurara-se-lhe Dona Márcia decididamente empenhada em falar-lhe sem a menor manifestação de efusivo amor que lhe caracterizava os gestos de outras horas. Demonstrara-lhe carinho, sem dúvida, mas raciocinava aos afagos, qual se quisesse traçar, dali em diante, severa fronteira entre ela e a família. Imaginava-se, por isso, esbulhada, ferida, esbulhada é roubada, né, enganada, ferida, fora simplesmente albergada, tolerada, enganada. Não era filha, era órfã. A inteligência precoce compreendia toda a situação, conquanto não conseguisse inclinar-se, naquele dia, a qualquer agradecimento pela compaixão de que se reconhecia objeto, assaltada, qual se achava, pelo orgulho infantil. Em seguida, a pausa rápida no curso das comovedoras reminiscências, Marita desdobrou-se-nos à vista uma cena enternecedora e inesquecível. De minha parte, nunca registrara uma dor de criança assim tão funda. Ah, sim, aquele fato nunca mais se lhe desvinculara da memória. Quando a esposa de Cláudio a deixou em pranto,
desconsolado, viu a cadelinha da casa, magra e anônima, que Marina, semanas antes recolhera na rua. O animalzinho abeirara-se dela, como se lhe aderisse à mágoa, lambendo-lhe as mãos. Ela, por sua vez, retribuía-lhe a carícia, qual se lhe transferisse toda a carga de amor que acreditava lhe fora restituída naquele instante, por Dona Márcia, e, chorando, abraçou-se a cachorrinha afetuosa, gritando num desabafo. Ah, joia, não é só você que foi enjeitada, eu também. Desde esse dia, transfigurava-se a vida, perdera de todo a espontaneidade. A partir da revelação que não mais se lhe descravou do cérebro, conjeturava-se diminuída, lesada, dependente. Semelhante ao suplício moral que adquirira aos 11 anos de idade, atenuava-se tão somente pela dedicação incessante do pai adotivo, que se lhe confirmava mais terno à medida que Dona Márcia e a filha se lhe afastavam da comunhão espiritual. Era sozinha em assuntos de seu sexo. Antes da gente continuar aqui, né, que vai começar a falar um pouco mais da relação entre elas, é algo que passa, que nem sempre nós damos aqui atenção, como foi o caso, por exemplo, da mãe de Marita, que cometeu suicídio. Então a gente tem ali uma linha, que é essa linha tronco que nós estamos acompanhando, vendo ali toda a trajetória dela e tudo mais, e nós temos algumas ramificações. Dessas ramificações nós temos ali, por exemplo, por isso que é importante a gente sempre lembrar, né, a grande teia que vai formando as nossas relações no mundo, né, nas nossas vidas, nas nossas trajetórias. Então, de Marita, que é a personagem que nós estamos seguindo, nós tivemos um pai desconhecido, ou seja, um jovem que, participando daquela gravidez, ele simplesmente desapareceu. A mãe dela, que era uma jovem e se vendo desamparada e se vendo ali frustrada nos seus sonhos, talvez constrangida, optou pelo suicídio. E aí nós tivemos então aquele jovem como sendo o corresponsável por esse suicídio, já que foi exatamente essa grande desilusão amorosa que gerou esse tipo de comportamento. A mãe agora como uma suicida no mundo espiritual, sofrendo ali todas as dificuldades que nós conhecemos, né, naturalmente ali dentro do perfil que ela apresenta, porque a gente vai lembrar sempre que o próprio suicídio, ele traz para nós ali diversas motivações. Então há aqueles que sofrem por um desespero, há aqueles que desencarnam por um desespero, há aqueles que desencarnam por um desânimo pela vida, há aqueles que cometem suicídio por desinteresse pela vida, enfim, cada um tem ali a sua motivação, por consequência, tem ali no plano espiritual um desdobramento desse ato, dessa escolha. Então o que a gente acaba percebendo é exatamente isso, né, que nesse caso que a gente estuda a Marina, nós vamos tendo ali ramificações nesse tronco, envolvendo pessoas, envolvendo situações, e que mais dia ou menos dia eles vão acabar se reencontrando, né, de acordo com a necessidade de cada um para esses reajustes. Então basta a gente lembrar que o próprio irmão Félix era um espírito que tinha ali compromissos com aquela família, compromissos afetivos. Não conhecemos ainda a sua história, mas nós vemos que é um espírito desencarnado, é um espírito que tem ali grande elevação, mas traz nessa relação ali, não sei se a gente poderia chamar como pendências, porque eu não sei ainda qual vai ser o desdobramento dessa história, mas nós vemos que mesmo no plano espiritual ele continua vinculado àquele grupo. Então sempre que nós olharmos, né, uma história, é importante a gente lembrar de tudo aquilo que vai acontecendo. Temos no caso, por exemplo, do irmão Cláudio Nogueira, né, o pai de Marina, o dono da casa, em que ele tinha a relação com aqueles dois espíritos. Quem eram aqueles dois espíritos? Eram apenas ali espíritos oportunistas que se aproximavam da casa, ou eles ali tinham uma relação de passado em que eles buscavam ali, né, a cobrança das suas dívidas?
Então essas tramas vão acontecendo, que é importante a gente perceber que esses espíritos que vão passando pela vida das personagens que nós vamos acompanhando não são simplesmente ali figurantes. Não são ali simplesmente coadjuvantes da história. Nós estamos acompanhando um principal, mas basta que nós mudemos o foco e prestando atenção em uma outra personagem e acompanhando a sua história, que nós vemos ali que cada um tem ali o seu próprio protagonismo na sua história. Né? Então é importante a gente perceber esse lado também, de saber que nós estamos passando por personagens e que elas têm ali as suas histórias. Vamos em frente. Era sozinha em assuntos de seu sexo. Mãe e filha empenhavam-se deliberadamente na abstenção de qualquer parecer quando se tratasse das incertezas dela na escolha dos figurinos. Deixavam-no à revelia de qualquer assistência nos cuidados que uma jovem deve a si mesma, embora Dona Márcia, de quando em quando, a escutasse com ternura maternal em tudo o que se referia às suas indagações de menina e mulher, necessitada de instrução para a vida íntima. Quando sobrevinha a possibilidade do intercâmbio afetuoso, certificava-se de que a esposa de Cláudio possuía vasto patrimônio de compreensão e carinho, abafado sob o peso de conveniências e convenções, semelhando o tesouro enterrado nas raízes de sólido espinheiro. Então ela fala assim que naqueles momentos onde era possível elas terem uma conversa mais próxima, uma conversa mais afetuosa, ainda assim ela percebia aquela barreira, que depois que houve aquela revelação de que ela era uma filha adotiva, a relação já não era mais a mesma. Então era assim, era tudo muito medido, as palavras eram medidas, os gestos, né, as atitudes, tinha afeto, mas ao mesmo tempo tinha aquele pé atrás, aquela desconfiança se era verdadeiro, se não era. Então mudou tudo a partir daquele momento. Por isso colocava que ela tinha uma grande compreensão e carinho, mas tudo isso era abafado por esse peso de conveniência e convenção. Aproveitava-se dessas horas de efusão entre ambas, exibindo-lhe todas as dúvidas e perplexidades que se lhe estacavam na imaginação, aguardando a brecha propícia. Então a conversa ali, sempre que surgia esse ambiente, esse clima mais amistoso, então ela se abria, né, e conversava e tudo mais. Dona Márcia figurava-se largar distâncias, respondia-lhe entre beijos, demonstrando vivamente que o lume da dedicação e da confiança de outros tempos não se lhe arrefecera no coração. Sorria, encantava-se, expandia-se-lhe a meiguice maternal em apontamentos sábios e doces. Suprimia-lhe a incipiência no trato com os problemas começantes da vida feminina, dando-lhe a impressão de haver reencontrado a mãezinha que acreditara possuir ao pé do berço, quando aquelas mãos belas e finas, agora distanciadas, lhe afagavam a cabeleira. Entretanto, o momento luminoso escoava-se rápido. Marina chegava e turvava-se o ambiente. Assistia espantada à transformação que se operava de improviso. A interlocutora comprazia-se num espetáculo de personalidades dúplice. Ocultava-se a mãezinha espiritual, afável e acolhedora, e aparecia Dona Márcia, avalentoada e cortês na atmosfera psíquica. Inventava, de repente, alguma atividade em aposento vizinho, dava-lhe incumbências à distância a fim de apartá-la, assumia ares diferentes, queixava-se subitamente de dores que, até então, jaziam ignoradas. Ante a reviravolta, analisava o reverso do quadro. André colocou aqui, né? Às vezes me pergunto qual seria o melhor momento para se fazer essa declaração para uma criança adotada. Acho muito complicado pela mistura de sentimentos.
Hoje nós temos, né, Andréia, a psicologia que ajuda bastante nisso, né? Então as famílias que de repente se deparam com uma situação como essa e desejam realmente fazer uma revelação, é importante, né, consultar um profissional, preparar todo o ambiente, receber ali as orientações para que essa informação não venha de súbito, né? Para trazer aquele trauma, né, de aquele choque, né? Então é realmente muito difícil porque não depende apenas daquele que fala, depende daquele que recebe também, depende daqueles que estão em volta. Então é realmente uma situação bastante delicada. Mas, meus amigos, é isso. Vamos finalizando por aqui, que temos ainda bastante coisa pela frente para acompanharmos nessa história, né, que a gente já começa a perceber aqui, então, que enquanto elas estão sozinhas, a relação se torna muito afetuosa. Quando Marina chega, o ambiente muda completamente e a própria personalidade da mãe se transforma naquele momento. E aí, então, nós veremos, né, os desdobramentos dessa história no nosso próximo encontro. Então, muito bem, é isso. Estamos aqui nos envolvendo em mais um trecho, né, ou mais uma linha dessa história que nós estamos acompanhando naquele lar, né, onde nós temos Cláudio, Dona Márcia, temos Marina, que é a protagonista ali também, que é outra